Muito bem, já estamos de volta aqui com a nossa Escola da Fé. Eu quero dar aqui 3 avisos importantes. O primeiro deles é o seguinte: do dia 27 a 29 de maio, no final do mês, teremos aqui o acampamento mariano aqui na Canção, que todo ano tem no mês de maio. Quem é que vai estar pregando? O Padre Fernando Santa Maria, o Padre Sandro Magalhães, a Sônia Venancio, estarei eu também. Eu farei 2 palestras no sábado pela manhã, ok? E o tema é Maria, defensora do mundo. Eu quero colocar sobre a doutrina da igreja, os dogmas sobre a Virgem Maria, né? E toda a vida da igreja com relação à Virgem Maria, ok? Bom, depois nós teremos também aqui a novena e a festa do Pai das Misericórdias, né? Do dia 13 a 21 de maio, a Cristian Nova convida você para fazer a novena do Pai das Misericórdias, né? E a festa será no dia 22, com o jubileu do Pai das Misericórdias. Olha, vai estar aqui no dia 22, estarão aqui o Dom Benedito Beni, que é o bispo emérito da Diocese de Lorena, o bispo atual, que é o Dom João Inácio Miller, vai estar também o Monsenhor Jonas Abib, o Padre Márcio Prado e todos os sacerdotes da comunidade Canção Nova. Dia 22 de maio, aqui, a festa, né, do jubileu, festa e o jubileu do Pai das Misericórdias. Novena, de 13 a 21, ok? Você pode ter mais informações por aqui, olha, é paidasmisericórdias.com, tá? www.paidasmisericórdias.com. Aí você tem todas as informações, ou pelo Facebook, do Santuário do Pai das Misericórdias, ou o Twitter, que é o Santuário CN, ok? Muito bem, eu quero também lembrar que eu comecei já há uns meses, pelo meu site, o site Cleofas, uma Escola da Fé online. Essa Escola da Fé aqui é toda quinta-feira, mas eu faço uma Escola da Fé diária, que eu faço, na verdade, o quê? Na verdade, é como que um curso de teologia, né? Comecei lá com a criação, né? A criação do mundo, quem é Deus, etc. Tal, e vamos seguindo o pecado, a salvação em Jesus Cristo, depois vamos entrar aí na Virgem Maria, na igreja, a cristologia, a mariologia, toda a doutrina dos sacramentos, etc. Quem gosta de estudar, quem quer estudar isso, é só entrar no site cleofas.com.br, tem lá um lugar, uma caixinha que está escrito Escola da Fé Online. Então você clica ali, você se inscreve, porque você pode mandar, inclusive, perguntas para eu responder. Toda sexta-feira eu reservo para responder as perguntas que chegam. E chegam muitas perguntas. Claro, o aluno assiste a aula, é um vídeo, uma matéria escrita e uma matéria para ouvir, um áudio, sobre um assunto. E aí as perguntas podem ser feitas também. Isso durante toda a semana, de segunda a quinta-feira, de segunda a sexta-feira, ok? Muito bem, estamos no mês de maio. Eu quero mostrar aqui alguns livros que a Canção Nova disponibiliza também sobre a Virgem Maria, né? Imitação de Maria. Esse é um livro que é pouco conhecido, mas é uma beleza. A maioria das pessoas conhece a Imitação de Cristo, que é de um monge lá da Idade Média, Tomás de Kempis. Esse é um outro livro antiquíssimo sobre a Virgem Maria. É tipo da Imitação de Cristo, só que é a Imitação de Maria, ok? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima dispensa comentário. São Luís de Montfort era o livro de cabeceira do Papa João Paulo II sobre a Virgem Maria, né? Impressionante. Esse livro aqui e traz, inclusive, uma consagração muito especial, né? Para as pessoas fazerem. Eu fiz essa consagração há mais de 20 anos e eu senti que a minha vida realmente foi transformada, a minha vida espiritual, não é? E aqui nesse livrinho, para entender o ofício da Imaculada, eu explico o ofício da Imaculada. Muita gente reza o ofício, mas o ofício tem uma série de expressões que muita gente não entende. Porque o ofício é um louvor a Nossa Senhora que o monge Bernardino de Bustes, da Idade Média, lá do século XVI, ele fez tirando textos da Bíblia. Então, ele se refere a Nossa Senhora com uma série de, por exemplo, de expressões do tipo assim, por exemplo, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão,
íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. O que é isso? O que significa isso para Nossa Senhora? São expressões que ele tirou da Bíblia e aplica à Virgem Maria. Então, nesse livrinho aqui, eu explico o ofício, para que a pessoa possa rezar o ofício, inclusive, com mais, assim, aproveitamento. Ok? Nesse livro, A Mulher do Apocalipse, eu explico, né, toda a doutrina que a igreja ensina sobre a Virgem Maria, os dogmas, as devoções, etc. Ok? Um livro maravilhoso sobre a Virgem Maria, do Papa João Paulo II, que são 58 catequeses que o Papa João Paulo II fez sobre a Virgem Maria. Durante mais de um ano, o Papa João Paulo II, nas quartas-feiras, fez 58 catequeses. Ele pegou desde o nascimento de Maria até a assunção de Maria ao céu. E, quer dizer, é uma mariologia ensinada pelo próprio Papa, é uma coisa maravilhosa. Okay? Salve Santa Rainha é um livro do Scott Hahn. Scott Hahn é aquele ex-pastor presbiteriano americano que se converteu à fé católica por causa da missa, assistindo à missa, ele se converteu, escreveu depois aquele livro maravilhoso dele, O Banquete do Cordeiro, e um ex-protestante falando da Virgem Maria. Muito bonito, muito bom. Ok? Bem, vamos aqui para a nossa matéria, né? Nós estamos aqui conversando sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, né? Sobre a família. Tá? Pode passar? Outra coisa que o Papa diz, as famílias numerosas são uma alegria para a igreja. O Papa chama atenção para isso. O Papa está preocupado com a extinção da humanidade. Porque do jeito que vai o controle da natalidade, o pessoal não quer mais ter filho, o Papa diz, as famílias numerosas são uma alegria. E ele cita o Catecismo da Igreja Católica e diz que o dom mais excelente do matrimônio são os filhos. Embora isso não queira dizer, não queira esquecer, uma saudável advertência de João Paulo II, a paternidade responsável não quer dizer procriação ilimitada. O próprio Papa Francisco esses dias usou uma expressão, né, meio brincadeira, né? O casal não precisa ter filho que nem coelho. Não mesmo, né? O casal, a paternidade responsável, a igreja ensina, o casal deve ter todos os filhos que puder ter e puder criar bem. Se o casal pode ter 10 filhos, tenha 10. Se não pode ter 2, para no primeiro. Isso é paternidade responsável, não é? Nós tivemos 5. A gente queria ter mais. Por quê? Porque eu tinha condição. Eu era professor universitário, bem empregado, graças a Deus. Né? Pude formar dois dentistas, 2 engenheiros, uma médica. Poderia ter formado mais, mas infelizmente minha esposa teve um problema no útero, teve que tirar, teve um mioma muito grande, teve que retirar o útero, não pudemos ter mais filhos. Mas é isso, quem tem condição, põe filho no mundo e cria esses filhos para Deus, com amor, com boa educação. A igreja não quer que, né, o pobre se encha de filhos e não possa criar, não. Agora, no fundo, o que acontece hoje? O que acontece hoje é que os pobres têm mais filhos do que os ricos. Você passa nos bairros ricos, você não vê criança. Passa nos bairros pobres, você tem que passar buzinando no carro, na rua. Entende? Quer dizer, então a coisa está aí de cabeça para baixo. O que a paternidade responsável pede, que o Papa pede, é que a gente vira esse negócio de cabeça. E não é só as famílias, é também com as nações. As nações pobres são as que têm mais filhos. E as nações ricas são as que têm menos filhos. Nenhum país da Europa consegue mais manter a população, porque estão todos abaixo do 2,1 filhos por casal, que é o mínimo necessário para manter a população. Nenhum país da Europa tem 2,1 filhos por casal. Está tudo com 1,3, 1,4. O Japão está desesperado, porque o país está ficando velho, não nasce criança, não tem quem pague a previdência social. É um problema que o mundo daqui a pouco vai sentir com muito peso nas costas. Bom, vamos em frente. Papa Francisco recorda que é importante que a criança se sinta esperada. O casal esperar a criança. Um filho é amado porque é filho, e não porque é bonito, ou porque é deste modo ou daquele, mas porque é filho.
é filho, eu tenho que receber com amor. Não importa se é feio, se é bonito, se nasceu com uma deficiência. Se nasceu com uma deficiência, eu tenho que amar mais ainda. Se nasceu com uma deficiência, aí que o amor àquela criança tem que ser maior ainda. Esse é o amor cristão, né? Vamos lá. O Papa dirige-se a todas as mulheres grávidas, dizendo o seguinte, tudo isso, gente, eu copiei da exortação, então não tem nada meu aqui. Aquela criança merece a tua alegria. Qual é a criança? A criança que está no teu ventre. Não permitas que os medos, as preocupações, os comentários alheios e os problemas apaguem esta felicidade de ser instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. Olha o que o Papa diz, você, mãe que gera uma criança, é um instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. Gente, Deus se alegra quando nasce uma criança. Por quê? Por causa daquilo que Santo Irineu disse lá no século II, o homem é a glória de Deus. Né? O que manifesta a glória de um artista são as suas obras. Quando você vê lá uma Pietà do Michelangelo, você vê o Moisés do Michelangelo, o Davi do Michelangelo, aquela obra maravilhosa, a Capela Sistina toda decorada, você vê a grandeza do artista pela obra. Santo Irineu diz, a grande obra de Deus é o homem. Falou uma pessoa humana. Né? Qual é o sentido dos casais terem filhos? Por que Deus disse ao casal, crescer e multiplicai? A teologia diz que é para encher o céu de habitantes. Cada filho nosso que nasce é para um dia morar no céu com Deus. Esse é o sentido profundo, né, da natalidade. Por que Deus se alegra com o nascimento de um filho? Vamos lá. A presença de uma mãe. O Papa diz no documento que é plenamente legítimo e desejável que as mulheres estudem, trabalhem, desenvolvam as próprias capacidades, os próprios objetivos. Né? Claro, no mundo moderno pode passar, o mundo moderno exige isso. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar a necessidade que as crianças têm da presença materna, especialmente nos primeiros meses de vida. Eu até diria nos primeiros anos de vida. A criança precisa da mãe. É claro, a gente sabe que o mundo está difícil, né? Especialmente o Brasil passando essa crise horrorosa que nós estamos passando, que há muito tempo a gente não via, né? Inflação alta, desemprego, corrupção, uma coisa horrorosa. Eu nunca vi o nosso Brasil, numa situação tão difícil. Nós temos que rezar muito pelo Brasil. Temos que implorar muito a Nossa Senhora Aparecida que encaminhe o Brasil para uma solução difícil desse problema. Né? Então, a gente sabe que a situação está difícil, mas a mãe, principalmente, tem que reservar um tempo para os filhos. Eu diria que, se for possível, a mãe trabalhar um período só fora de casa, ficar um período em casa com a criança pequena, faça isso. Eu sei que às vezes não dá. Eu sei que tem muita mãe que, por questão de sobrevivência da família, tem que trabalhar o dia inteiro. Mas tem muita mãe que pode aí dosar um pouco. Agora, outra coisa, mesmo que trabalhe a semana inteira, aproveite bem o final de semana, aproveite bem os feriados, né, para estar com os filhos. Sem estar com os filhos, a gente não consegue educar os filhos direito. Por quê? Porque você corrige o filho quando você está junto com ele. Se você está longe, você não vê as coisas erradas que ele faz. Você não pode corrigir, não pode educar. Então, é isso que o Papa chama a atenção. Ele entende a dificuldade das famílias, mas pede isso. Vamos lá. O problema de nossos dias parece ser a ausência dos pais, ele diz. Às vezes, o pai está tão concentrado em si mesmo e seu trabalho, e às vezes em suas próprias realizações individuais, que esquece, inclusive, a família e deixa as crianças e os jovens sozinhos. Sabe, o que o Papa está dizendo aqui? É aquele pai, aquela mãe que tem tempo, mas ao invés de gastar esse tempo com a criança pequena, criança menino, menina, adolescente, ele só se preocupa com ele. Trabalha o dia inteiro fora, chega à noite, vai lá para o computador, vai lá para a revista, para o livro. Gasta um tempo com a criança. Gente, eu criei 5 filhos. Hoje eu tenho 11 netos. A gente tem que gastar um tempo com as crianças,
contar historinha, sentar no chão. Se você não conquista seu filho, você não consegue educar teu filho. E como é que você conquista teu filho? Você tendo tempo para ele, vivendo a vida dele um pouco. Né? Então, quem tem esse tempo, aproveite. E outra coisa importante da gente lembrar, a criança cresce muito depressa, gente. Olha, meus filhos já estão todos, o caçula está com 30 anos de idade, o mais velho já está com 40, já faz tempo que eles não dependem mais de mim. Todo final de semana eu ando por esse Brasil afora aí, né? Já vivo sozinho. Mas a criança cresce muito rapidamente. Depois dos 14, 15 anos, você vai ver que o seu filho voa do ninho. Mas até os 15 anos você tem que tratar dele. Fazer a formação moral, fazer a formação religiosa, fazer a formação humana, fazer a formação psicológica, dar a formação afetiva, para quando você soltar esse passarinho no mundo, ele saiba se defender. Bem, vamos lá. O problema, a presença paterna se vê afetada também pelo tempo cada vez maior que se dedica aos meios de comunicação e à tecnologia, o Papa chama de tecnologia da distração. Todo mundo sabe o que o Papa está falando, né? Celular, etc, etc. Mas pedir que o pai esteja presente não é o mesmo que dizer controlador, porque os pais muito controladores anulam os filhos. Também não é o pai, né, ser controlador demais. Não, educar, gente, significa o quê? Ensinar o filho a usar a liberdade. Não tire a liberdade, não dê liberdade excessiva. Ensine o filho a usar a liberdade. Vamos lá. Enfim, nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. Bonita essa frase do Papa. Requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. A família tem que ser um instrumento de amor. Né? Tem que treinar isso, tem que treinar o perdão, tem que treinar a compreensão, tem que treinar, né, a afetividade, etc. Vamos lá. Vocês estão percebendo como a encíclica do Papa ela é pastoral. Parece uma pregação para casais que o Papa está fazendo. Parece um encontro de casais. Né? Todos somos chamados a manter viva a atenção para algo mais além de nós mesmos, dos nossos limites. E cada família deve viver nesse estímulo constante. Avancemos, famílias, continuemos a caminhar. O Papa estimula as famílias a não desanimarem. Né? Claro, as famílias têm muitas dificuldades, mas o Papa estimula as famílias a não desanimarem. Vamos lá? Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. Né? É todo o estímulo que o Papa coloca aí na exortação, de que os casais não esmoreçam. O amor ao filho, o amor à felicidade dos filhos, o amor ao casamento, o amor à família, traga aos pais um suplemento de força, de esperança. Bom, agora depois, na exortação do Papa, tem aqueles casos mais assim específicos, que aliás o padre José Eduardo trabalhou mais aqui, quando esteve aqui há 2 semanas atrás. Então, os casais que só casam no civil, os casais que de segunda união. Então, eu selecionei aqui alguns textos aqui, e eu não quero nem comentar muito. Por quê? Porque é uma análise difícil, que eu não quero aqui colocar a minha opinião. Vou colocar o que o Papa transmitiu, e o Papa pede muito que os sacerdotes façam um discernimento profundo desses casos. Né? Então, não cabe a mim fazer uma exegese do texto. Tá? Bom, ele começa falando no número 294, parágrafo 294, o Papa fala o seguinte, casamento apenas no civil. Então ele diz assim, muitas vezes a escolha do matrimônio civil, ou em diversos casos, da simples convivência, não é motivada por preconceitos ou relutância face à união sacramental, mas por situações culturais ou contingentes. O que o Papa está dizendo? Muita gente casa só no civil, não é às vezes nem por má vontade, não é às vezes porque é contra o casamento religioso,
Às vezes é por ignorância, às vezes é por falta de informação. Sabe, não, ninguém falou para ele da importância do sacramento do matrimônio. Por que ele vai casar, vai dar para o matrimônio? Não é? Então, o Papa chama atenção para isso. Então, o que ele recomenda? Acolha esses casais. Recomenda à igreja que acolha esses casais, só casados no civil, e prepare esses casais para, quem sabe, chegar ao matrimônio. Verificar se não há impedimento para a celebração do matrimônio, se um dos dois foi casado. Então, traga o casal para uma catequese, traga um casal para um encontro, encaminhe o casal. Né? A palavra básica do Papa é essa, acolhida. Ele fala muito do ano da misericórdia. Ele cita aqui uma coisa muito interessante, como Jesus tratou aquela samaritana. Ele traz esse exemplo. Ora, gente, aquela samaritana era uma mulher que já tinha tido 7 maridos. E Jesus... E outra coisa, judeu não conversava com samaritano, muito menos com uma mulher samaritana. E Jesus vai e conversa com aquela mulher. E ele é tão dócil com aquela mulher, não condena ela, apenas mostra para ela o erro dela, mas sem condenação. E aquela mulher percebe que está diante de um profeta. E aí, Jesus diz, vai chamar seu marido. Não tenho. Não tenho? Eu sei que você não tem, você já teve 7. E esse que está com você agora também não é o seu. Senhor, o senhor é um profeta. E aquela mulher foi se convertendo. O que aconteceu? Ela foi lá na cidade de Sicar, da Samaria, que era a cidade dela, contou para o povo veio, recebeu a informação de Jesus, pediu para Jesus ficar ali vários dias. Olha que interessante, através de uma mulher da vida, como nós dizemos, né? Jesus fez a evangelização daquele. Então, o Papa pede que esses casais sejam acolhidos assim, desse jeito. Né? É interessante. É muito importante ler tudo. Aqui eu não tenho tempo de colocar tudo que está aqui, mas é interessante ler. Bom, vamos lá, pode passar. Olha aqui, fazer o que Jesus fez com a samaritana. Olha lá, João 4, de 1 a 26. O Papa diz, dirigiu uma palavra ao seu desejo de amor verdadeiro, para libertar de tudo o que obscurecia a sua vida e guiá-la para a alegria plena do Evangelho. Tirar aquela mulher, né? Libertar aquela mulher de tudo que obscurecia a vida dela e levá-la à plenitude do Evangelho. Jesus era especialista nisso. Fez isso com Madalena, fez isso com aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, fez isso com a samaritana. Gente, nunca ninguém amou tantas mulheres como Jesus. É uma coisa importante de dizer. Foi o cristianismo que resgatou a dignidade da mulher. Isso precisa ser dito com todas as letras. A mulher no Império Romano era uma coisa, a mulher grega era uma coisa, a mulher cristã era esposa do seu marido. E a igreja não aceitava, né, o adultério por parte dele e não por parte dela, como havia antigamente. O homem podia adulterar à vontade, não acontecia nada, mas se a mulher adulterasse, era apedrejada. A igreja acabou com isso. Não. Sou uma só carne diante de Deus. Entende? Então, é muito bonito essas coisas que o Papa coloca. Vamos passar. O discernimento das situações chamadas irregulares. As situações chamadas irregulares, que o Papa coloca aí, entre aspas, principalmente segundo a união. Um casal, alguém que divorciou e casou de novo sem ser na igreja. Então, ele não fala em nenhum momento que esses casais podem comungar. Ele não fala isso em nenhum momento. Ele manda que os sacerdotes façam um discernimento profundo caso a caso. Não abriu as porteiras para a comunhão, não. Aqui eu trouxe alguns textos para a gente relembrar. Olha o que ele diz. O caminho da igreja é o de não condenar eternamente ninguém. Não se pode dizer para um casal de segunda que está condenado, não. O Papa diz, não. Derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com o coração sincero. E aí o Papa pede examinar o seguinte,
cada tipo de casal de segunda união é de um jeito. Ele fala, tem aquele casal que houve uma separação culposa de um dos dois, outro não. Há casais que já estão numa segunda união há 20 anos, já têm filhos, não podem se separar mais, têm filhos numa segunda união, como é que vai separar? Então, é um exame exaustivo que o Papa faz aqui, né? Então, ele diz, por exemplo, vamos lá, pode passar. Por isso, temos de evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diversas situações. E é necessário estar atentos ao modo em que as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. Quer dizer, então, não é julgando a pessoa, condenando. O Papa diz, de jeito nenhum, os casais de segunda união têm que ser afastados da igreja, muito menos estão excomungados. Acolha na igreja, né? E trate esses casais com discernimento. A palavra que o Papa mais usa nesse documento é discernimento. Muito bem, vamos para um intervalo, já está na hora aqui, já me avisaram, e a gente volta já para concluir esse assunto daqui a pouquinho. Espera aí, 1 minuto só de intervalo, a gente volta já.